E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem Libras do ano de 2017 que fala pra gente o seguinte: um pente de plástico é atritado com papel toalha seco, a seguir é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados ao pente, como mostra a figura. Nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicada pelo fato dos papeizinhos. Vamos lá. Olha só, gente. O que vai acontecer? Na primeira situação, a gente vai esfregar, né? A gente vai atritar o pente com o papel. E aí vai existir uma transferência de elétrons de um para o outro. Ou seja, eu não sei exatamente quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Então, para esse nosso exemplo, vamos supor que o papel vai transferir elétrons para o pente. E aí, dessa maneira, o pente ele vai ficar com uma carga negativa. E o papel, por perder elétrons, ele vai ter mais prótons, então ele vai ficar com uma carga positiva. O que vai acontecer logo em seguida? A gente vai pegar esse pente e vai aproximar desse pedacinho de papel. E aí eu vou fazer esse desenho bem grande para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Aqui está o pente maiorzão, beleza? E o pedacinho de papel. O pente ele está com cargas negativas em excesso. Ele está eletrizado negativamente. E esse excesso de cargas elétricas negativas vai fazer com que esse pedacinho de papel sofra uma polarização. Significa que os elétrons que vão estar aqui nesse papelzinho, eles vão tender a ficar mais pela parte mais à esquerda, né, do papel, mais afastados possíveis desse pente que está carregado negativamente. E aí, aqui vai existir uma ausência de elétrons. Ou seja, vai ter mais prótons nessa região. E, portanto, o que vai acontecer? Vai acontecer uma atração do papelzinho com o pente, mesmo ele sendo um corpo neutro. E essa força que vai surgir é justamente uma força elétrica. A partir disso, a gente já pode analisar as opções e ver qual é o erro de cada uma e qual que está certo. A letra A fala que elas serão influenciadas pela força de atrito. Por que força de atrito? Só porque teve atrito aqui no começo? Não tem força de atrito, tá? Força de atrito não faz ninguém ser atraído por ninguém, não. Que ficou retida no pente. O que mata isso aqui é força de atrito. Retida no pente. O que fica retido no pente é um acúmulo de cargas, ok? Então a letra A tá bem zoada. A letra B fala serem influenciados pela força de resistência do ar em movimento. Não, gente, não tem. A força de resistência do ar, se o papel tá parado, ele não vai sofrer ação da força de resistência do ar. A força de resistência do ar depende da velocidade. Então, não pode ser a letra B também. A letra C fala experimentarem um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas. Isso está bem correto. Por quê? Esse pente ele vai gerar uma região de campo elétrico, porque justamente tem cargas elétricas aqui. E quando o pente se aproxima desse papel, de forma que esse papel fique dentro da região de campo elétrico, ele interage com o pente. Então, a letra C, ela tá bem legalzinha e pode ser o nosso gabarito. Mas vamos ver as outras duas. A letra D fala experimentarem um campo magnético capaz de exercer forças magnéticas. Não é campo magnético, tá? É campo elétrico, porque aqui a gente está falando de cargas elétricas estáticas, elas não estão em movimento. Então, a letra D está incorreta. E a letra E fala possuírem carga elétrica que permite serem atraídos ou repelidos pelo pente. Então, o papelzinho está neutro. Esse é o ponto. A carga daqui é zero. E ele sofre justamente uma polarização. Ou seja, vai ter uma região com mais carga positiva e uma região com mais carga negativa. Só que isso vai acontecer de forma que as cargas de sinais opostos ao do corpo que está
polarizando ele, fiquem mais próximas. E aí rola sempre uma atração. De forma geral, você pode dizer que um corpo neutro ele pode ser atraído por um corpo carregado. Essa letra ela não é assim. Eu entendo se vocês marcaram a letra E, sabe? Ela não tá muito errada, até porque se você tem carga, você pode ser atraído ou repelido, mas nesse caso, um corpo com carga zero, ele também pode ser atraído. E é justamente o que aconteceu com o papel, porque ele antes não foi atritado. Então a letra E está errada justamente por causa disso. Beleza? Então vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!